quebrantar o nosso coração diante da Tua presença, na Tua glória, na Tua graça, Jesus. Que o Senhor invada os nossos corações com a Tua presença, com o Teu enchimento, trazendo esperança, trazendo paz. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu não vou me desesperar, posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá o fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei.
tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, Jesus, oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite para todo mundo. Paz do Senhor, amigos e amados do meu coração. É muito gratificante estar aqui novamente nesse sábado. Muito gratificante estar com vocês aí, coladinho com a gente. E estamos aqui mais uma vez, né? Com meus amigos. Glória a Deus. Vamos colocar aqui amigos do Caio no sabadão, né? Amigos do Caio. A gente estamos com essa, vamos dizer aí, encabidos de fazer isso todo sábado aí, né? Então está dando certo, a gente vem fazendo todo sábado, então vamos fazer um repeteco novamente. E sábado passado a gente falou com o nosso amigo Valdinei e meu amigo Abel. Um abraço para vocês, onde vocês estão aí, aquele abraço forte. E hoje eu fiz o convite aí para o meu amigo Cleito, missionário Cleito, mais uma vez. Amém. Seja bem-vindo. Diegão, meu parceiro, meu irmão, seja bem-vindo aí, obrigado. Gabrielzão de novo, seja bem-vindo novamente. E glória a Deus, porque nós vamos passar mais um tempinho aí, falando um pouquinho da palavra de Deus, falando um pouquinho do que Deus tem para a nossa vida nessa noite. E estou muito feliz, galera, muito feliz por vocês estarem aqui, muito feliz por ter aceitado o meu convite aí, de estar aqui mais um sábado. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a palavra, né? Sobre o que Deus tem para nós. Sabadão passado a gente falou sobre o poder da língua, né? Um tema bem forte aí, rendeu várias perguntas aí, vários questionamentos. O Abelzão aqui e o Valdinei destruíram aí nos comentários, nossas conversas, foi muito legal, valeu muito para minha vida, tá? Essa semana eu consegui aí segurar um pouco da minha língua, cara, que eu tenho, né? Quem me conhece, né, sabe o quão eu sou sanguíneo, né? O quão eu sou, vamos dizer assim, língua solta. Então eu já Jesus tá me curando disso aí, tem me libertado, cara, dessa situação. E tem sido muito gratificante para mim e o poder de eu estar falando aqui para vocês, a gente está conversando aqui e está sendo sentido na pele, cara, o viver a palavra, viver aquilo que a gente tem pregado aqui. E essa semana foi isso. Essa semana a gente conversou sobre o poder da língua e várias horas eu tive o momento de falar alguma coisa ou questionar alguma coisa ou falar mal de alguém e aí vem direto assim, parece uma flecha no coração, né? Parece aquela flecha assim, o que você pregou, o que você conversou no sábado, é para não fazer isso, né? Que o poder da língua é a morte ou a vida. Você tem isso dentro de você. É escolhas. E aí, isso tem batido muito forte dentro de mim. Estamos aqui mais um sábado, vamos conversar. E a gente conversando antes aí e tal. E aí Deus colocou no nosso coração. Hoje está falando sobre... Tchan, 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 tchan. É nada. Hoje nós viemos trazer boas novas para você. Boas novas. Vamos conversar sobre boas novas. Notícias boas. Notícias que agradam ao nosso coração. Que agradam a nossa mente. E o que a palavra tem dito sobre isso? Qual é a boa nova que a palavra tem para nós? Qual é a boa nova que a palavra tem em relação àqueles que estão desesperados, àqueles que estão pensando um monte de besteira? Aquilo que a mídia vem trazendo aí, de todo esse momento ruim que nós vemos passando. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Sejam bem-vindos e alguém quer falar alguma coisa aí? Boa noite para vocês. Pode, Diegão começando aí, boa noite, é muito legal, seja bem-vindo. Como é que você está, meu amigo? Isso aí, boa noite, Caião, boa noite, galera. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. A gente poder compartilhar um momento junto aí, a gente poder trocar uma ideia. Legal. Acho que isso é muito válido, né, nesse momento.
E esse tema que a gente escolheu hoje, Boas Novas, eu acho que assim é muito, muito importante, porque Primordial, né? a gente está sendo bombardeado, né, por muita coisa. E geralmente por coisas negativas. Então a gente falar sobre coisas boas, eu acho que vai ser um momento legal e que vai poder edificar também a vida das pessoas, né? Sim, acho que vai ser bacana. Muito legal. Seja bem-vindo, Diegão. Gabrielzão? Eu tudo acho bem? que amém, mano. Tudo bem. Estamos aí naquela, né? Estamos aí na atividade. Na atividade que tá junto com vocês. É uma experiência muito gostosa de estar reunido, cara. Esse louvor que aí, top, cara. Top. Eu acho que diz muito sobre isso, né, cara? Muito momento, né? Top. Eu acho que é bacana essa canção, porque a canção ela fala muito do nosso coração para Deus, né, Nossa, cara? Então fenomenal. É uma música que veio encaixar muito com o nosso tema de hoje. Eu acho que vai ser benção, acredito muito. E você tá bem? Tá legal? A semana foi boa, tranquilo? Fui em paz, cara, graças a Deus. Eu acho que o tema também sobre hoje é uma questão da gente começar a visualizar várias visões, né, a respeito desse tema, a respeito daquilo que está acontecendo com a gente. Eu acho que isso é o principal, né, aqui que a gente vai tentar colocar. Porque o medo, todo mundo está. Eu posso ser hipócrita de falar que nós não temos medo, né? Todo mundo sente aquele medo, aquela cautela do nosso inimigo invisível, né? Mas o grande lance da coisa está onde está a nossa cabeça em relação a isso. Às vezes mudar o ângulo, né? Acho que o Gabriel falou assim, às vezes a gente está olhando de um ângulo só, né? E a gente pode mudar um pouquinho e enxergar outras coisas, né? Outro lado da moeda. Cleitão? Tudo bem, meu amigo? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. E aí acho que a palavra hoje é trazer esperança, né? Esperança. A gente tem vivido várias experiências, né? E a Bíblia fala que a experiência traz esperança. Então que a gente possa trazer esse foco de esperança para quem estiver olhando, assistindo e compartilhando conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Já pegando o gancho do Cleitão aí, a base bíblica hoje, pessoal, Lamentações 3:21, tá? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É muito forte esse texto, porque, vamos dizer assim, é um texto já conhecido, né? Quase todo mundo conhece, é um texto bem conhecido da palavra aí. E o que nós temos trazido à nossa memória? O que nós temos trazido à nossa memória? O que nós temos enchido a nossa memória? Né? O que nós temos feito e trabalhado a nossa memória em relação ao que nós temos vivido nos dias de hoje? Vamos ser abertos e claro em relação a isso. A gente não está aqui, a gente está aqui para trazer a palavra, sim, para trazer esperança nos corações das pessoas, sim, que há notícias boas, sim. Mas primeiro, o que nós temos trazido à nossa cabeça, os nossos pensamentos, o que tem nos levado a isso, certo? O que isso tem feito de nós, o que tem nos transformado. Porque eu penso assim, quando a gente não tem um foco relacionado à parte cristã, seguir o que Jesus fala em sua palavra, o que ele fala quando ele esteve na terra, ou até mesmo a palavra do Senhor, até mesmo antes de Cristo, a gente pensa muitas vezes assim, eu não vivo isso, então eu não tenho porquê, né? Eu não tenho essa linha. Mas quando a gente está firmado e focado naquilo que Deus tem, na palavra dele, cara, aí que está o lance da coisa. Se nós temos isso aqui como promessa em várias histórias, né? Nós temos várias histórias e N histórias para poder trazer aqui, como que passou um caos e veio a bonança, vamos dizer assim. Passou o caos e veio o momento bom. E por que não usar esse momento nosso agora, que vai passar e vai vir um momento bom para nós? Por que não pensar desse jeito, que nem o Diego falou? Por que não pensar dessa forma? Que do outro lado da moeda, não ficar pensando só aonde estamos e aonde nós vamos chegar. Aonde nós vamos chegar. Trazer à nossa memória que coisas melhores virão. O que vocês pensam sobre isso aí? É uma questão bem bacana da gente focar, essa questão da esperança de que existe um tempo, né, para tudo, né? Eu acho que é uma questão também. Sim. Que existe um tempo para as coisas boas e para as coisas ruins acontecerem na nossa vida, né? Existem momentos que a gente vive que é bom e que a gente fala, poxa, eu queria que esse momento nunca
nunca acabasse. Tipo assim, existem aqueles momentos de prazer, realmente, aqueles momentos que a gente sente alegria e felicidade. Na real é que todo mundo espera só viver isso, né? Todo mundo espera isso. Só que isso também, a felicidade, ela é passageira. Esse momento de prazer também é passageiro, né? Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente, quando chegar na tragédia e chegar em todo esse momento tão difícil que a gente está vivendo e que várias pessoas estão tentando viver, é de pensar que também vai passar. Né, de que existe um momento de alegria que passa, existe um momento de tragédia e de tristeza, ou de caos, que também passa. Que tudo, então, nessa vida é passageiro. Né, e que precisamos entender esse processo, então, para que a gente possa lidar da melhor maneira possível no momento de angústia. Né, eu acho que esse é um ponto bem legal da gente começar a perceber o contexto onde a gente vive, o momento onde a gente está vivendo, e falar assim, poxa, isso tudo pode passar, vai passar, mas como eu posso passar tudo isso, né? Como eu posso ter estratégias? É o que a própria Bíblia diz, né? A Bíblia fala na questão de um tempo para todas as coisas. E a gente compreender e entender isso facilita para com que a gente não fique estagnado numa mesma situação. Sim. Com que a gente talvez compreenda assim, bom, é um momento, é algo, daqui a pouco virá outro momento, e assim são as situações de frustração e as situações de alegria. Então, tá bem nesse sentido, né? Eclesiastes vai falar muito isso, e coisas nesse sentido, né? Então, é legal olhar dessa forma, né? Porque é difícil as pessoas que enxergam dessa maneira, que existe um momento para todas as coisas. Existe o momento da alegria, o momento da tristeza, o momento de dor, né? O momento de luto, um momento de amor, de viver, vamos dizer assim, a paz, né? E se a gente olhar por esse lado, eu acho que fica muito mais fácil de enxergar as coisas, entendeu? Embora seja muito difícil, né, meu? Porque ninguém quer aqui viver, embora eu não quero viver num caos um dia, embora seja necessário, vamos dizer assim, porque momentos assim que faz a gente crescer como pessoa, eu acredito eu. Momentos de dor que faz a gente crescer como ser humano, sabe? Porque a gente dá valor nas mínimas coisas. eu acho também assim que esse trazer a memória, né, ele vem muito de encontro num sentido de um momento talvez específico, porque assim é um momento para você parar e refletir e trazer, porque o trazer não é algo que ele surge do nada. O trazer, ele exige que você, acho que, pare e pense e fale assim, peraí, o que eu preciso trazer para a minha vida? O que eu preciso buscar, né? Isso, no sentido de buscar mesmo, né? Então, eu acho assim que quando a gente vive um momento como esse que a gente está vivendo, a gente fica na busca de muitas respostas. A gente fica na busca de muita coisa. E aí, quando vem esse trazer a memória, eu acho que vem num sentido mesmo de trazer um alento para a gente, assim, né? De trazer algo que realmente venha de encontro com aquilo que a gente está buscando. Aí a gente tem duas opções. Ou você traz à memória aquilo que pode te matar ou que pode piorar, às vezes, algo que já não está legal, ou você pode trazer, buscar algo que mude a situação, ou que mude pelo menos a mentalidade, né? Que traga esperança. É isso que eu quis dizer no começo. Onde nós temos buscado, né? Nós temos buscado aqui, ou nós temos buscado aqui e aqui. Nós temos visto, vamos dizer, vamos jogar limpo, a mídia, né? A mídia tem sido hoje uma grande influente, apesar dela ser algo que traz a informação, né? Mas às vezes uma informação meio cheia, né? Meio cheia só de morte, dor, e morte, dor, e morte, dor. E as coisas boas? Embora, os livros não, vamos dizer assim, as enquetes dizem que o quê? Que de 10 pessoas que pegam coronavírus, o Covid-19, 8 são curadas. Quantos sabem disso? 8 são curadas de 10. E aí, o que os mais retratam é a dor. É que assim, a gente tem que também tentar entender que às vezes eles fazem isso para as pessoas conscientizar que tem que ficar em casa, né? Porque se ficar passando a mão na cabeça, as pessoas elas vão achar que o negócio não é tão sério como tem que ser sério, que tem que levar a sério o que nós estamos passando para que passe rápido, né? Porque se levar o negócio a banho-maria,
vai prolongar. E se prolongar, todos nós vamos sofrer, certo? E aí entra, todas as coisas têm um tempo, né? Só que aí cabe cada um fazer a sua parte, entendeu? Só que aí, onde nós temos buscado informação, né? Não sei o que o Cleito acha sobre isso, pode trazer o seu ponto de vista aí, meu amigo. Tenho visto vocês falar e tenho aprendido bastante, vamos dizer assim. Quando você fala na questão de visão, eu lembro do texto onde Moisés mandou os 12 espias olhar a Terra Prometida, né, que chegaram lá na Terra Prometida, e 10 chegaram e falaram assim, ó, lá é complicado, rapaz, porque lá tem gigante, vai ser uma guerra difícil e tal, e só aquele lado meio ruim. Só que tiveram 2, que, se eu não me engano é Josué e Caleb, que chegaram para mim e falaram assim, não, tudo bem, tem dificuldade, vai ter esse tempo de luta mesmo, mas a terra é boa. Tem coisa boa para frente. Olhar para o lado positivo. No futuro, o negócio é promissor, entendeu? Esse tempo de luta vai passar, a gente vai vencer, porque a gente tem Deus, né, do lado. Sim. Então ele falou assim, a gente vai vencer esse tempo, e a terra é boa e vai ser bom para nós. Então, tipo assim, a gente tem que sempre ter essa visão também boa da vida. A gente não é alienado a não saber o que está acontecendo, a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente tem que acreditar que o melhor vai acontecer, né? Que esse tempo de quarentena vai passar e que a vida vai voltar ao normal, e que a gente vai voltar a se alegrar. Tem muita gente com saudade, né? Então, assim, está afastado do pai, da mãe, do avô, fica com aquela vontade de dar um abraço e de repente não está podendo ir. E esse tempo vai passar e vai poder gerar esse momento de dar um abraço, de conviver em família, de voltar de ver o quão a ter bom festa, né? E esse tempo de tristeza vai passar. De ver o quão agradável é viver assim, né, cara? Às vezes as pessoas, são coisas tão pequenas que passava despercebido e que hoje todos estão dando... Faz falta, né? Faz falta. Aí Quando eu penso em trazer memória que dá esperança, é isso mesmo, é esse momento de alegria que a gente vai conviver depois. Em família, fazer em aquele igreja. churrasco. O churrasco. Queimar aquele carvão. Fazer aquele contrafilé, Diego. Aí sim. Né? Poder se juntar e adorar a Deus todo mundo junto. Todo mundo junto. Entendeu? É isso que dá esperança. Um tempo bom. É porque a gente para analisar, cara, são coisas que nós tínhamos, né, cara, que você não fazia, tipo assim, o quão importante é. Né, o quão importante é, estava automático demais, estava muito automático. E hoje, após passar por um momento assim, a gente acaba percebendo que coisas como essa que o Cleiton acabou de falar aqui são extremamente importantes para nós. Porque eu posso dizer por mim mesmo, não tem sido fácil ficar dentro de casa, dentro da minha casa, não. Agradeço a Deus por isso, porque eu tenho esse poder de ficar em casa, né, em relação a outras pessoas que precisam trabalhar, porque eu trabalho com essenciais aí, com coisas essenciais, mas não tem sido fácil de manter a cabeça no lugar, em trazer à memória coisas que são importantes, e por isso que eu tenho falado que no começo que eu falei, isso aqui tem servido muito para mim, cara, muito, porque eu tenho vivido constante lutas diárias assim em relação ao meu psicológico, para me manter firme e forte, porque, embora eu posso falar por mim, né, mas eu imagino que muitas pessoas estejam assim também. E é com você que a gente quer falar. Você que está pensando um monte de coisas ruins, coisas que vêm na sua cabeça, você que é autônomo ou que vai perder o emprego, que a sua economia está ruim, que às vezes o seu celeiro vai faltar. Não vai faltar. Deus, Ele conhece o seu coração, Ele sabe daquilo que você tem falado com o Pai e não vai faltar. Não vai faltar. Amém? Amém mesmo, cara, porque assim, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar, cara, que Deus Ele está zelando por nós, né? Eu vejo isso e aí cabe a nossa conversa aqui. Nós temos que trazer à memória coisas que nos dão esperança. Traga à sua memória coisas que dão esperança. Coisa que te deixa feliz. Nem me deixa feliz é gol do Palmeiras. Para alguns é tristeza, para mim é felicidade. Tirando a brincadeira. Depende do time adversário, né? Mas, tirando a brincadeira, tem que trazer à memória coisas que faz você
ficar para cima. Ficar para cima. É interessante que você pegou a palavra esperança, me trouxe à memória, que me veio à memória, um vídeo que eu vi, inclusive, do pastor Henrique, o nome dele, o pastor Henrique. Ele disse assim que o verbo esperançar não significa eu tenho que esperar por algo. Esperançar é eu fazer algo para que essa esperança aconteça. Porque tem muita gente que tem esperança e fala assim, não, eu tenho esperança de que algo bom vai acontecer, mas só fica esperando. Ou seja, fica lá desesperado, fica lá fazendo tudo que tem que fazer, tipo assim, de desespero, de não acreditar, de não, às vezes, dar algum passo que gera esse trazer à memória, como o Diego falou, às vezes não é uma questão tão fácil assim. Porque no meio de tanta tragédia, por exemplo, às vezes a gente fica pressionado. Então, no meio de tanta pressão, é difícil a gente trazer à memória coisa que nos traz esperança. Né? Então, é necessário também um certo esforço para que isso aconteça em nós, a esperança venha brotar e venha germinar em nós. Eu acho que isso é muito poderoso. Eu vi enquanto o Cleiton estava falando sobre a questão do Josué e Caleb, que foram lá e foram os únicos que viram o positivo daquele momento, eu lembrei da palavra de Tiago, capítulo 1, que diz assim, que é sobre a fé e a sabedoria. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Olha só, sinta felicidade quando passar por aflição. Olha o que Tiago fala, Quem cara. está falando não é nós. Tipo, é uma palavra, É uma palavra. né, meu? Olha só, tipo assim, a gente fica, nossa, como isso pode acontecer? Como que é possível isso, né? Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ou seja, se eu conseguir vencer isso, eu posso conseguir vencer muitas coisas através disso. Como se fosse uma escola, né, cara? Embora Passar de fase, né? de Ir para o próximo nível, né? Exatamente, cara. Tem gente, por exemplo, que às vezes tem muita dificuldade de passar por alguns problemas e não vão conseguir passar por outros também semelhantes. Né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, vamos supor assim, a gente é solteiro, né? Eu sou solteiro, o Cleiton é solteiro, vocês dois são casados. Mas vocês, a né? Gente não, hein, a gente nem todos, né? Ficar com a patroa aí, cara. A gente, eu e o Cleiton. A gente é casado. A gente não, a gente é solteiro, mas então a gente tem os nossos desafios, por exemplo, nosso dia a dia. Sim. A gente tem nosso desafio. Vocês têm desafios na vida de Já fui vocês solteiro, também. eu sei como é. Você já foi solteiro, já sabe como é que é, já passou essa fase. Já passei Vamos essa- dizer já assim, pulei essa você entende? Então existem assim momentos em cada um em vida de cada um, assim, por exemplo, como solteiro ou como casado, que a gente vai falar assim, poxa, cara, essa fase eu já passei. Sabe aqueles problemas que a gente fala assim, nossa, eu sei lidar com isso porque já aconteceu. Você com sua esposa, por exemplo, vai ter questões lá que você falar assim, ó, pelo amor de Deus, a gente não vai entrar nisso de novo, né? É. A gente não vai entrar nessa discussão de novo. A gente não vai falar sobre isso de novo. Por quê? Já Vocês já vencemos passaram de fase. Vocês já passaram naquele momento que foi de tribulação, de falar assim, poxa, eu passei por isso e posso passar por outras também. Então, assim, isso é trazer à memória também coisa que te gerou esperança. Ou seja, eu passei por essa questão e vou passar de novo. Né? Então, olha só o que ele está dizendo. Quando passar por grandes tribulações ou tribulações, se alegrem por isso. Tipo, nossa, mais uma fase para eu enfrentar. Já jogaram o Mario lá? Sim. Né? Não, o Mario, né? Tipo assim, cada hora é um chefão diferente, mais forte. Né? Mas por que é mais forte? Porque você também está mais fortalecido, né? Então acho que é legal. E essa esperança que a gente vai trazer tem a ver com maturidade, né, cara? Porque tudo isso que a gente passa vai gerando maturidade, vai gerando um aprendizado. E aí, quando a gente, em algumas situações, a gente já está mais maduro e consegue, eu acho que, trazer a esperança de uma forma mais fácil. Já em outras situações, você não tem reação. E aí é o que o Gabriel falou, existe pressão, existe algumas coisas que dificultam trazer essa esperança. O que para alguns já viveram é mais fácil, para outros é muito mais difícil. Então, nesse momento que a gente vive de pandemia, essas coisas, por isso que a gente vê reações tão desmedidas, assim, né? Uns vão, talvez, encontrar uma forma mais fácil de achar esperança. Outros vai ser mais difícil. Porém, a gente continua crendo que a palavra de Deus é a nossa maior esperança. Né? Sim, então, está sob o controle de todas as coisas. sim. A gente para analisar. Eu nunca parei para analisar a palavra esperança. Para mim era esperar mesmo. Deixa acontecer. Né? Eu tô falando, cara, que eu tô sempre aprendendo aqui. Porque eu sempre na minha cabeça, a esperança é que vai esperar em algo acontecer. Deitar e ficar deitado, sentado. Eu nunca parei para analisar que eu tenho que ter ação para que aquilo aconteça. Então, eu tenho que ter ação, né, para que as coisas venham a acontecer.
Então aprendi mais algo. A ação, mais algo. ela tira o comodismo, né? Comodismo. Então, você assim, sai do você homeostase. tem a esperança, expectativa de mudança, mas você vai fazer alguma coisa para isso mudar, né? Aí eu lembro de se eu não me engano, Gideão, né? Que estava passando por um momento lá que o povo os filisteus estavam assolando o povo naquela época, e ele saiu de manhã e foi trabalhar com o trigo, né? Então, assim, o pessoal chegava todo dia, plantava, aí na hora de colher o pessoal ia lá e roubava. Ele não gostou daquilo, falou, porque eu tenho esperança de mudança, eu quero mudança. Ele foi lá de manhã e bateu lá no lagar, lá, que é o lugar de bater uva, saiu moendo lá, tirou um pouco do trigo para ele, falou assim, não aceito essa situação, eu vou querer mudar, eu tenho esperança de mudança, eu vou lá e vou trabalhar para isso. Ele foi lá e colheu um pouco para ele, aí essa ação dele gerou uma série de outras situações, mas em questão de esperança e atitude, foi isso que eu lembrei agora, né, que ele não ficou só esperando. Ele ficou esperando. Assim, a esperança dele gerou uma ação. E como é para o Gideão, por exemplo, tá fazendo parte desse processo de esperança, né? Porque, querendo ou não, gerou uma esperança no coração dele, e quando acabou tudo isso, e quando ele chegou no momento em que ele tanto esperava, ele falou assim, poxa, valeu a pena, eu fiz parte desse processo. Sim. Né? Eu acho que tudo se torna muito mais, delicioso. Sabe quando você planta alguma coisa, e você planta uma semente lá na sua horta, plantou a sementinha na sua horta, e você está lá, você tem a esperança de que aquilo vai crescer, de que aquilo vai gerar fruto. Mas só que você não ficou só parado. O que você tem que fazer? A esperança é isso. Imagina uma semente e uma árvore que você quer que cresça, um pé de goiaba. Você plantou a sementinha da goiaba, você vai lá, vai ter que regar, você vai ter que, na verdade, abrir primeiro o buraco, colocar a sementinha lá dentro, colocar todos os nutrientes que aquela semente precisa para crescer, para você ter a esperança de que um dia vai se tornar uma goiabeira, né? E você vai receber aquele fruto. E quão gostoso é quando você chega no momento que há a goiaba, existe a goiaba, você vai lá, cata a goiaba e se delicia daquilo. Então você fala, poxa, valeu a pena fazer parte desse processo de esperança. Né? Então, assim, é sobre isso que a gente deve pensar também, sobre esse processo de que a gente está vivendo um momento de tribulação, só que o que eu posso semear durante esse processo? Eu acho que, trazendo para os nossos dias, assim, de hoje, tudo que a gente vem falando assim, o que eu devo fazer para trazer essa esperança, né? Qual é o caminho que eu devo tomar, né? Acho que a primeira coisa é não ligar a TV, brincadeira. Não ligar a TV, não entrar no Facebook. Não, mas tirando essa brincadeira, acho que a primeira coisa é a gente se encher de coisas de Deus, cara. Se encher de coisas boas, é a minha opinião em relação a isso, tá? Eu tenho feito isso e tem dado certo. Hoje eu mandei um áudio para você ainda falou assim, que você até está ouvindo uma música aí e tal. Eu nem tinha me atentado àquela música do áudio lá. Estava no fundo, né? Enquanto você estava falando, tinha uma música no fundo ali. É isso que eu tenho feito. Mantido a minha casa um ambiente onde Deus ele haja, ele habita, tá? Mantido coisas mais que seja assim, que eleve o meu espírito, cara, sabe? Que não me deixe para baixo, que não me deixe ficar pensando nisso. Eu não estou fugindo do que nós estamos passando, mas eu trago à minha vida memórias do que eu vivo e em quem eu acredito. Até porque a gente, como ser humano agora, a gente funciona assim. A gente, às vezes, só busca ou só vai realmente ter aquela presença ou buscar aquela presença de Deus na nossa vida mediante a dificuldade. A gente já ouviu muitas ministrações e a gente já viveu isso. E, às vezes, vive isso. Então, assim, esse é um momento que, se você não tiver essa busca um pouco mais intensa, se você não entender que realmente é um momento que isso é necessário, não que nos outros momentos não são. Eu acredito que cada um tem a sua forma de lidar com Deus, lidar com a palavra. A gente tem instruções para isso. Porém, eu digo assim, não tem como a gente evitar de falar que, em meio à dificuldade, a gente fica mais sensível, a gente busca mais, Então, não tem como, num momento como esse, a gente deixar isso de lado. Eu acho importante, mediante o que você falou, e isso é muito válido para todos nós, para quem está assistindo a gente, que realmente a gente entenda essa necessidade.
que realmente a gente precisa de Deus, que a gente precisa Ter criar sensibilidade. essa esperança nele. Sim. Né? Com outras situações, sim, mas principalmente e essencialmente nele. Então, acho que é importante a gente buscar ferramentas para a gente E aí chegar aí. aquela arte de confiar, né, cara? Confiar, porque é hora de pôr isso em prática, embora não seja tão fácil, né? Só que confiar e esperar, porque não tem o que fazer, né? Agora é hora de pôr essas armas para trabalhar aí, porque... Então tem o que fazer, né? Vamos dizer assim, Tem, né? tem que Não tem o que fazer, não, tem o que fazer, né? Tem o que fazer, é pôr Aham. essas armas para trabalhar, boa. Não, exatamente. Porque, tirando isso, eu não vejo outro meio. Alternativa, Não né, tem, cara? pra Na mim. verdade, Aos meus olhos, pode ser que outras pessoas vão falar assim, mas não vai dar certo. talvez é o momento para isso, né? Para Sabe? viver isso. É o momento de você se apegar aos pés de Jesus mesmo, cara, e trazer à memória tudo que a palavra fala em relação quando ele esteve na terra e tudo, né? A parte de Emaús lá, que você quiser falar sobre isso também. Eu acho que é legal, porque porque- é o mesmo contexto, cara. O Caio, Você estava comentando comigo. o Caio, enquanto a gente estava compartilhando sobre essa palavra, né? Assim, nos bastidores, né, vamos dizer assim, nos bastidores sempre existe, né? Existe, né? Então o Caio estava ouvindo uma música que ele estava perguntando das coisas, falei, cara, olha essa música que você está ouvindo, né? Tipo assim, ele estava ouvindo sobre os 2 discípulos que foram no caminho de Emaús, e esses discípulos, eles viram Jesus e tudo mais, caminhou com Jesus ali e o coração dele ardeu, né? O coração deles arderam ali, naquele momento. Só que os discípulos, nesse momento, quando Jesus estava na Páscoa, e a gente saiu da Páscoa agora de pouco, né? Eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso um pouquinho também. A base Celebrar... é Lucas 23, 13, 15. Tem em 13. Lucas 23, tem lá em João também, que fala sobre isso, que os discípulos eles estavam presos com medo em suas casas. Então, olha só, o mesmo contexto que a gente está vivendo hoje, né? Com medo das autoridades, a Bíblia diz que os discípulos estavam com a casa trancada, com a porta fechada, os discípulos lá dentro com medo das autoridades. Por quê? Porque naquele momento ali, eles estavam com medo do quê? Das pessoas descobrirem que os discípulos andavam com Jesus também. Então, eles tinham medo de acontecer alguma coisa com eles serem presos, alguma coisa do tipo. Aí Jesus aparece no meio deles e a primeira palavra que ele fala é que a paz esteja com vocês. Então, no meio de tanto medo, no meio de tanta tribulação, Jesus profetizou paz. Ele veio com uma boa nova. Ele veio com uma boa nova, que é sobre ele, né? Então, assim, Todos tenham paz. né, quando é sobre ele, quando é sobre Jesus, a gente percebe que ele traz essa paz, ele é essa paz. Então, quando ele chegou, os discípulos já experimentaram isso. Os discípulos sentiram a paz, falaram, mestre, né, é você... Sabe assim, eles ficaram tão assim, entusiasmados, eles ficaram tão surpresos, que é sobre isso que a gente precisa também colocar na nossa casa, colocar sobre as pessoas que estão nos ouvindo. Né? Que existe esperança em Jesus, que não importa se você às vezes está com medo ou não, lógico que importa, eu não estou falando nesse sentido, mas no sentido assim de que às vezes o Jesus ele pode trazer isso sobre nós, essa paz. Quando ele entra, ele traz essa paz. Uma leveza, né, cara? Uma leveza. Porque assim, o momento ele não é bom, ele é ruim. Só que essa preocupação em excesso, sabe? Nós temos que nos cuidar, sim, lavar as mãos, sim, usar álcool em gel, sim, tá? Não ficar abraçando, sim, né? Nós temos que ter isso, nós temos que ter essa cautela. Uma curiosidade aí, ó, acho que é a Coreia do Sul. Ela está do lado da China, lá é um dos países que menos foi contagiada. Por quê? Porque os caras têm um jeito de cumprimentar assim, entendeu? Então nós temos que fazer bem diferente assim, do brasileiro, né? Então os caras cumprimentam assim, os caras são bem higiênicos, entendeu? Então nós temos que fazer isso. Só que Jesus ele tem que trazer leveza, cara, nessas coisas, entendeu? Aí acaba sendo algo natural, algo normal, e a gente vai passar por isso sem tanta pressão, sabe? Aí daqui a pouco passa a pandemia, nós estamos aí, querendo marcar um monte de horário com o Gabriel, tudo maluco. É verdade, cara, verdade não mesmo. Que, né, pra você não seja bom, mas... Não, assim, infelizmente é sobre a doença que a gente acaba tratando no final das contas, né? Mas a gente tem que ter a cabeça boa em relação a isso, entendeu? Firmeza nos pensamentos e esperança que dias melhores virão e que Jesus trará leveza, entendeu? Ao momento que não é bom, que é ruim. Mas nós temos promessa que tudo vai dar certo, né? Que já passou e tudo vai se tornar só um aprendizado, né? Vamos tirar assim que
Felizmente, tem bastante vidas morrendo em relação a isso, mas em contrapartida tem muitos curados também, né? Não é um caos totalmente negativo. Até né? o que você vinha falando assim, sobre a mídia, né? Quando a gente fala em dados, assim, o que acontece? Não é que nenhum de nós aqui, ou falando até de mim mesmo, a gente é contra a mídia ou contra... Não, eu acho que é uma ferramenta importante, é algo que você tem que ter o máximo de informação na mão para saber com o que você luta contra, vamos dizer assim. Porque está lidando, né? Então não tem como a gente... Agora, o que a gente precisa entender é que gera um excesso de pessimismo, às vezes. Eu até comentava com os meus pais, por exemplo, falava para eles, olha, eu acho que a hora de desligar a TV ou de desligar qualquer mídia que vocês estejam acessando é quando vocês perceberem que isso está fazendo mal para vocês. Te influenciando, né? Talvez o Gabs possa complementar algo sobre isso, mas eu digo assim, porque chega uma hora que você está recebendo aquelas informações e aquilo já passa do limite da informação em si. E aquilo começa a te fazer mal, aquilo começa a te causar um sentimento ruim, assim, algo que não faz bem. Algo que te deixa para baixo. Exatamente. Né? Então, é disso que a gente às vezes fala, assim, da mídia em geral, de tudo. Porque hoje a gente está a todo momento nas mídias, Sim. né? É mídia social, é TV, é rádio, ou seja o que for. Mas eu digo assim, a gente recebe um bombardeio que, na maioria das vezes, a informação negativa ela é muito maior. Até porque ela dá mais audiência, né? Então... aí a gente acaba entrando nesse meio e se a gente se aprofundar nisso, é praticamente impossível você trazer aquilo que te dá esperança afundado com essa quantidade de negatividade vindo em cima de você. Sim. Então é importante equilibrar, achar um equilíbrio assim nisso, né? Quando você estava falando sobre vozes negativas, aí veio a recordação daquele texto que fala da filha de Jairo. Jairo pegou na esperança que Deus fizesse alguma coisa, que a filha dele estava doente, no caso foi procurar Jesus. Quando ele chegou perto de Jesus, veio um outro cara e falou assim, não precisa mais incomodar o mestre não, que a menina já morreu, já foi. Aí Jesus pegou e falou assim, não, peraí, eu vou lá, eu ainda não cheguei lá. E aí o interessante, quando ele chegou lá na casa, a menina tinha falecido, ou pelo menos a visão era essa, estava todo mundo ali já triste, chorando e falando um monte de coisa. Aí Jesus falou assim, seguinte, sobre palavra negativa eu estou falando, né? Pede para esse pessoal dar uma afastada, ir para fora um pouco. Fica só você, Jairo, e você, né? E tratou uma questão mais pessoal, porque, tipo assim, Jesus ali ele ia falar de fé. E tinha muita gente que estava com o coração já impregnado, sabe assim, já com algumas certezas ruins no coração que podia atrapalhar o próprio Jairo. Deus tentando motivar o coração dele. Estavam conformados já, né, com a situação. Né? Assim, não vai dar certo, não sei o quê. E Jairo ali naquele negócio, em quem que eu vou acreditar? Eu fico perguntando, falando para você, virão várias vozes, virão várias opiniões, mas aí você vai ter uma voz que vai falar para você, calma, isso vai passar, vai dar certo, você vai conseguir. E é essa voz que a gente quer que você ouça. A voz que te traz esperança. É isso que eu quero enfatizar hoje. Né? Que você possa realmente ouvir todas as vozes. Porque a gente não precisa ficar alienado das coisas que acontecem. Mas dentro de todas essas vozes vai chegar alguém ou enviado por Deus ou o próprio Deus vai falar com você e vai te trazer esperança. Que é o que Ele traz para nós. Glória a Deus, é isso aí que a gente quer ouvir, né, cara? Essa mensagem é para ser passada. Essa mensagem que é para ser passada, que a gente acredite que, calma, vai passar e vai ficar tudo bem, não vamos ter tanto sofrimento assim, né? E, cara, eu acho que isso já está virando rotina nossa aqui, né? Nosso Amigos com Caio. E das nossas perguntinhas, né? Aquele momento das perguntas que eu faço para vocês, e aí a gente debate mais um pouquinho sobre isso, e eu bolei 3 perguntas aí, eu queria que vocês me ajudassem a respondê-las, tá certo? Bora! Primeira pergunta, no meio de tantas notícias ruins da mídia, como pensar coisas boas? E aí, qual a estratégia?
Quem primeiro? Eu acho que o primeiro ponto é tentar se desligar em algum momento. É igual a gente estava falando aqui agora. É importante se informar? É. Só que também é muito importante, em algum momento, a gente achar um ponto de equilíbrio e se desligar um pouco. Porque se a gente não se desligar ou não deixar, às vezes, de ouvir aquele excesso que vem sobre nós, aquele peso, a gente está falando muito aqui sobre peso, que a gente recebe peso. Se a gente não eliminar isso um pouco, eu acho que você não abre espaço para a esperança. Eu acho que você cria você se fecha dentro de algo que não tem espaço para a esperança ou não tem uma porta aberta para a esperança entrar. Então, falando assim claramente, eu acho que o importante seria para cada um analisar na sua vida, tipo, como que eu posso abrir o baú da felicidade, né? Quase um Silvio Santos aqui agora, né? A porta da esperança, Porta né? da esperança. Como que eu... Porque vamos usar essa brincadeira, porque a gente fala assim, para a pessoa poder participar do baú da felicidade, ela teve em algum momento, ela foi lá, ela comprou, ela gerou uma atitude. Então, a partir dali, ela tem aquela esperança. Mas, falando basicamente dentro da pergunta, eu acho assim que a gente tem que achar um ponto de se desligar para abrir espaço para outras coisas. Porque se o nosso copo d'água já está cheio, vai transbordar e não tem espaço para mais nada. Mais ali, nada. Né? Eu acho isso. Muito bom, hein? Muito Só bom. dá pra fechar aí já, cara. Baú da felicidade. O Silvio Santos fechou. Silvio Santos fechou Tá aí. batendo por dinheiro. E você, Muito bom, Gabrielzão? cara. O que você Eu vejo pensa assim. em relação a isso? É a mesma linha? É a mesma linha do Diego, porque assim, é uma questão que realmente é difícil da gente, às vezes, focar nessa parte. Poxa, acontece tanta coisa na nossa vida e tal, de repente tudo isso sufoca a pessoa de ter que pensar em algo diferente, né, em algo bom. Então, cara, eu concordo com o Diego e é isso glória aí. Glória a Deus. Cleitão também na mesma linha. Fechado com o Diego. Tamo junto, é nóis, hein? Já fechou com chave de ouro aí. Até Glória porque a Deus o por Gabriel isso. pode falar mais sobre isso quando você fica com a cabeça muito cheia, né, e precisa tomar uma decisão, você corre o risco de ou não tomar essa decisão por medo, sabe aquele negócio de pular ou não pular, e o medo te trava, ou você toma a decisão errada. Né? Tipo assim, às vezes não era para pular, que nem num prédio, às vezes a opção é pular, o cara não sabe se pula ou não, porque o bombeiro está lá esperando. Num barco, às vezes a tempestade está jogando o barco para lá para cá, mas a opção melhor é ficar dentro do barco, porque lá fora o negócio está, entendeu? Então é esse discernimento que às vezes o medo e esse monte de informação faz com a gente. Faz a gente tomar a decisão errada ou não tomar a decisão. Né? Acho que ele pode falar mais sobre isso. Eu acho assim interessante porque Tiago diz isso. Olha só, ele fala da gente se alegrar no meio das tribulações. E seguindo os versículos está escrito assim, ó: para quem falta sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria. Então, assim, é uma das questões que a gente precisa também colocar, porque qual que é a consequência de encher a cabeça com notícia ruim? É exatamente essa, as implicações são essas. Então, se a pessoa ficar toda hora sufocada ali, ela precisa, às vezes, fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, você é um cara autônomo no seu serviço, Sim. não é? Se você estiver sufocado, desesperado, você estaria fazendo outras alternativas para dar aula? Não estaria. Então, tipo assim, às vezes, essa é a questão principal. A questão principal é que, às vezes, a gente está tão sufocado que a gente não consegue pensar em alternativas. Então, essas alternativas acabam realmente prejudicando muito mais a pessoa. Então, olha só, a gente já está passando por problemas. Sim. Já está todo mundo rodeado de situações. Ainda mais você, com a cabeça cheia. Como é que vai pensar em outras alternativas para sobressair, né? Existe o problema maior, né? Que todo mundo, que é o mesmo de todo mundo. E aí tem o problema individual, que é um exemplo. Eu tenho os meus, né? Os meus individuais, você tem os seus. E aí junta os seus individuais e o maior, que é igual de todo mundo. E aí eu concordo com vocês plenamente que vocês estão falando aqui. Porque se isso realmente encher e preencher o copo, ele vai transbordar e você vai começar a se desesperar totalmente. Desesperar e perder o fio da meada do negócio e não vai ser legal, né? Então, você que está em casa aí, se esvazie. Pare de encher a cabeça com coisas ruins, né? Acho que é isso aí. Se esvazie. Né? Próxima pergunta, pessoal. Vamos lá. Qual estratégia, mas praticamente parecida, qual a estratégia
você usa para encher o coração de esperança? Agora, a estratégia que vocês usam para encher o coração de esperança. Eu fui. Agora, você já encheu o peito de ar aí? Já encheu o peito de esperança. Já encheu o peito de esperança? Eu acho que uma palavra como essa, cara, já enche o nosso coração de esperança. Fala sério. Tipo assim, tá aqui participando e abençoando outras pessoas. Muda né? o ambiente, cara. Muda o ambiente, muda a sua cabeça. Você sai muito mais em paz, cara. Olha pra você ver. Queira fazer o bem, então. Né? Você chega de um dia, assim, de uma semana totalmente carregada e chega numa roda como essa, tipo assim, onde há pessoas aconselhando, né? Onde há conselhos, há sabedoria, né? Onde há pessoas aconselhando, onde tem palavra de ensinamento, há muita sabedoria. Então, aqui eu já saio com a cabeça mais leve, né? Eu acho que é uma maneira, né, da gente conseguir encher nosso coração de esperança. Então, você que está em casa, ligue no WhatsApp aí pro seu amigo, que não pode sair de casa, né? Faz uma chamada de vídeo. Faz uma chamada de vídeo. São alternativas. São alternativas. Esse dia eu liguei pra... Foi para fazer chamada de vídeo. Falei, cara, eu preciso conversar, eu preciso trocar uma ideia aí, ou vamos trocar uma ideia. E ficamos lá quase 2 horas conversando, né? Dando risada. Às vezes a gente não tava conversando de quase nada. Depois que passamos por um papo mais assim, cabeça, vamos dizer, mas a gente tava brincando entre nós ali, né, cara? E fez muito bem, de verdade, porque não tem sido fácil, não, ficar em casa parado e aí a cabeça fica, né? Aí a gente tem que se esvaziar. E vocês aí, qual a estratégia? Mesma linha do Gabrielzão, tá na Cleitão, com o Diego? Não, eu acredito sim que é algo que vem na sequência do que a gente estava falando antes. Sim, né? sim. É tudo uma... Porque quando você se esvazia, você abre espaço para algo novo. E quando existe algo novo, vai provavelmente vir acompanhado de estratégias ou de, por exemplo, algumas situações que você vai enxergar de forma diferente. Então, acho que estar sensível no momento de se esvaziar ao que vai surgir com isso. Ao novo. Porque vai surgir coisas novas. E aí, como que a gente vai... A questão de estratégia, ela está ligada assim, à maneira, às ferramentas, de que forma. Então, acho que aí a gente ter realmente essa sensibilidade de como que a gente vai montar o quebra-cabeça ali para ele ficar mais redondinho dentro da situação de cada um. Porque a gente vê que realmente é uma situação que cada um vive algo muito específico. Por exemplo, a gente estava falando da situação do Caio, que é autônomo, está em casa. A minha situação já é diferente. Eu já trabalho numa empresa e eu tenho que trabalhar todo dia. Só que gera um medo do mesmo jeito. O medo é para um que está em casa, o medo é para outro que vai trabalhar. E aí exige estratégias diferentes. Sim. Então, eu acho que se esvaziou, busque estratégia. Está sem estratégia, busque em Deus, busque a palavra, peça o Espírito Santo dar estratégia. Né? Busca sabedoria, exatamente. Talvez vai ser, igual você falou, na multidão de conselheiros, ou a gente pode estreitar um pouco mais isso, mas talvez a estratégia está no seu amigo do lado. Às vezes eu ia falar isso aí. Às vezes, cara, você não tem... Mas como eu não sei fazer, eu não sei como abrir a Bíblia, eu não sei o que falar com Deus. Mas você conhece, que nem meu telefone, eu posso até passar, porque assim, a gente está aqui, cara, para trazer uma palavra de conforto, a gente consegue, né, tentar ajudar de alguma forma. Eu sou aberto a isso, entendeu? Porque a gente quer ver o máximo de pessoas bem e, consequentemente, bem de saúde física e de saúde mental em relação a isso, né? Porque... E você, Cleitão? Eu, basicamente, é desligar a televisão e ouvir música. Aí, ó, é uma estratégia dele, estratégia que ele usa. Colocar lá numa música que eu curto, no estilo, né, bacana e ficar... Que você gosta e fica lá. Aí na cabeça... Glória a Deus por isso, cara. Anuviada, fica tudo bem. A estratégia de fato se materializando aqui. Objetivo, né? Isso é uma estratégia. Isso não tem muito... Tá ruim lá, desliga lá, legal, liga aqui ou lê a Bíblia, mas tipo assim, tira um pouco de foco aquilo que tá te causando preocupação, vamos dizer assim. A gente tem que realmente saber o que está acontecendo, mas o que a gente está conversando aqui não precisa ser transbordado por isso. Todo excesso faz mal, a não ser de Deus. Deus nunca tem excesso. É verdade. Terceira e última, eu vou... são 2 perguntas em uma, tá bem? Você é influenciado pelo medo das outras pessoas? Uma perguntinha. E você influencia outras pessoas? Segunda pergunta.
Beleza? Bora. Pode responder, Gabrielzão. Cara, eu vejo assim, que eu não tenho muito essa questão, não tenho muito essa dificuldade. Tipo, as né? pessoas estão morrendo de medo, que nem, um exemplo, você tá, chega lá umas pessoas com medo e tal, aí elas influenciam esse medo a sua pessoa ou você... Para mim, assim, eu já não tenho muita essa dificuldade. Eu já não tenho muita essa dificuldade de ser tão influenciado assim por essas coisas. Porque, assim, sempre as informações vêm a mim, eu meio que questiono essas informações, né? Pra gente saber o que realmente é real e o que não é real. Né? Porque, geralmente, o que não é real, a nossa mente cria. Nossa mente tem muito isso. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente dela não sabotar a gente. Porque a nossa mente tem muito esse costume de querer sabotar. Então, às vezes, vem uma informação, eu não sei de onde vem essa informação, não sei de onde vem essa fonte, Fake por news. exemplo. Uma fake news, não seja o que for, assim, por exemplo, aquilo que me angustia. Por que eu estou angustiado com isso? Né? Isso já me ajuda também a não ser influenciado por essas informações. Né? Não me deixa ser influenciado. Eu também tenho a opção de escolha, que nem o Cleito falou. Uma questão de escolha eu chegar lá e desligar. É uma questão de escolha hoje eu chegar e falar assim, não quero seguir fulano, não quero seguir ciclano. É a mesma coisa. Então, assim, você pode ser influenciado ou não. Então, assim, eu acredito que eu sou influenciador nesse sentido. Porque aí eu posso trazer uma mensagem de esperança, por exemplo. Eu posso estar aqui nas terças-feiras também, né? Que eu estou sempre aqui nas terças-feiras. E também influenciar pessoas a pensar de uma maneira diferente. Então, acredito, assim, que acho que essas são as estratégias também para a gente ser mais influenciadoras do que influenciado. Influenciado. Amém. Diegão? Eu acho que eu já sou um pouquinho diferente do Gabriel, assim. Porque o que acontece? Geralmente, no momento ali da situação, vamos supor, estou com outras pessoas, num primeiro momento eu me sinto que eu sou influenciado. Só que eu consigo fazer esse filtro, só que depois. Eu não consigo, por exemplo, fazer um filtro instantâneo. Na assim. hora ali. Então, vamos supor, está todo mundo falando uma situação tal, eu saio meio, né, com aquela situação Pensativo. assim. Vamos supor, se é uma situação negativa, todo mundo falou da pandemia, que está morrendo não sei quantas pessoas e tal. Então eu saio muito carregado com aquilo ali. Eu demoro um pouco mais de tempo para processar essa informação e aí filtrar e aí tipo assim, fazer com que a influência ela não seja negativa, fazer com que a influência eu traga algum aprendizado daquilo ali ou algum filtro que equilibre para não fazer o mal para mim. Sim. E na questão de influenciar, eu acredito assim que sempre influenciar as pessoas que estão perto, entendeu? Eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. E eu busco muito isso, influenciar as pessoas que estão perto de mim, as mais próximas possíveis. E aí, depois, se for possível, alcançar outras pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Cleitão, uma coisa para falar? Tá com os meninos? Tá junto? Tamo junto. Na verdade, assim, na questão de ser influenciado, eu não tenho muita dificuldade, não. Até porque, assim, dependendo de quem traz a informação e como ela tá, a gente vai observando para poder ouvir primeiro para depois tomar minhas conclusões, mas assim, então não vai agora eu influenciar pessoas, eu não sei se eu sou tão influenciador assim, mas a gente tenta sempre quando ouve uma palavra de desespero ou de falta de, né, falar coisas boas para a pessoa poder, né, tentar ver o outro lado, assim, ó, tá assim, mas de repente você conseguiu ver, né, desse outro jeito, se de repente não dá certo fazer assim, a gente tenta. Se eu influencio ou não, eu realmente não sei dizer. Mas a gente tenta. Glória a Deus, porque acho que nós temos que ter esse poder, né, cara? Nós, como a carta de Cristo nessa terra, nós temos que ser os influenciadores, né, das boas novas. E é isso que a gente veio fazer nessa noite, né? Eu queria agradecer vocês do fundo do meu coração por essa noite aqui, que foi maravilhosa. Mais uma noite que eu tenho aprendido, que eu tenho que Deus tem falado no meu coração, primeiramente. E muito obrigado, porque foi bem gratificante estar aqui com vocês nesse momento aqui, essa noite. E espero que a gente tenha, né, tocado pelo menos uma pessoa que ouviu essa palavra aqui, que está com a cabeça cheia, né, cara? Eu imagino que vocês pensem assim também. Que está pensando um monte de coisa ruim, né, desse momento que a gente tem vivido. E ouve palavras boas, que vai ficar tudo bem, que as coisas vão passar. E que isso, embora seja muito ruim, existe uma luz no fim do túnel, né, a gente dá aquele suspiro e fala, ufa, alguém está falando uma coisa boa para nós, né?
E nós queremos ser essas pessoas. Nós queremos ser essas pessoas. E que em nome de Jesus, se você se encontra nesse quadro, eu queria que você curvasse sua cabeça nesse momento. A gente vai orar agora para que Jesus ele cure nossa saúde mental em relação a isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meninos? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, e exaltamos o Senhor nessa noite, meu Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, pelas Tuas bênçãos. E Deus, pedimos agora, Senhor, em tudo aquilo que foi falado aqui nessa noite, Deus, nessa roda de conversa com os meus amigos, ó Pai. E que em nome de Jesus, Espírito Santo, que as pessoas que estão ouvindo, Deus, essa palavra, ó Pai. Senhor, eu não sei onde está caindo, Senhor Jesus, mas o Senhor conhece, ó Pai, a cada um que está ouvindo essa palavra, o Senhor sabe o motivo de cada um estar ouvindo essa palavra, o que cada um veio buscar nessa palavra, Senhor. Espírito Santo, nós cremos, ó Deus, e nós pedimos ao Senhor, ó Pai, toque em cada uma delas, ó Pai. Senhor, refrigera a alma de cada uma, Jesus. Deus, trabalha na mente de cada um, ó Pai. Trabalha, Senhor, tirando tudo aquilo que não provém do Seu reino, Senhor. Todo pensamento negativo, ó Pai. Todo pensamento, Deus, de morte, todo pensamento de medo, ó Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha mesmo, Senhor, com Suas mãos, ó Pai, com Suas mãos leves, ó Deus, e tira e retira, em nome de Jesus, da mente de cada uma dessas pessoas, da nossa mente aqui, ó Deus, porque nós cremos no Senhor, ó Pai. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. E que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos dê uma boa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meninos. Amém. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado de verdade. E que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. E é isso aí, vamos que vamos, né? Amém. Abençoado. Um final de semana abençoado. Recadinho do coração aí. Todo dia, meia-noite, tem a live da pastora Jussara. Abençoadíssimo. Se você aí perde o sono à meia-noite, liga lá no Ministério Al-Shaddai, no Facebook, que está lá, pastor Jussara, firme e forte com todo mundo, todos os dias, né? E todos os dias, às 8 horas da noite, tem alguém falando aqui ao seu coração, certo? Então, não perca, amanhã domingo, pastor Paulo. Pastor Paulo foi para... Não vai ser o pastor Paulo. Acabei de ver uma informação aqui, que não será o pastor Paulo, será o pastor Rode. Glória a Deus por isso, Caio Renan. Glória a Deus. Então, pastor Rode amanhã, pastor Paulo na segunda-feira. Deus abençoe a todos e amém. Prostrada aos teus